O presidente Lula voltou ao berço político dele, veio a São Paulo, foi para o ABC. Lula afirmou nesse evento aqui em São Paulo que o Planalto precisa conversar com adversários se quiser aprovar matérias no Congresso. O presidente admitiu que só o apoio de aliados é insuficiente para a vitória, até mesmo nas mais simples votações. Segundo ele, não basta ganhar a eleição, mas é necessário negociar para conseguir governar. Vamos ouvi-lo. É importante que você saiba que não é só ganhar uma eleição. Você ganha uma eleição e depois você precisa passar o tempo inteiro conversando para ver se você consegue aprovar uma coisa. Ontem a gente corria o risco de não ter aprovado o sistema de organização do governo que nós fizemos. E aí, você não tem que procurar um amigo. Não estava lá o Vicentinho para eu conversar, porque ele já é voto nosso. Você tem que conversar com quem não gosta da gente. Você tem que conversar com quem não votou na gente. Lula disse ainda que negociar significa conceder, assim como num casamento, comparou o presidente. Estou mais otimista do que eu estava no primeiro mandato. Eu estou mais otimista de que o que aconteceu nesse país serviu de lição para a gente saber que a democracia não é pouca coisa. Que a democracia é um valor, sabe, que não tem tamanho. Tal é a importância do exercício da democracia. E nós precisamos saber exercitá-la. Eu digo sempre, para vocês que são jovens, que a democracia mais exemplar é o casamento. Porque quando você casa, se você quiser viver bem e ter um casamento duradouro, você vive o casal, um fazendo concessão para o outro. O presidente Lula discursou na manhã desta sexta na inauguração de um laboratório da Universidade Federal do ABC. Depois também em São Bernardo, ele seguiu para a inauguração de uma fábrica de ônibus elétricos na mesma cidade. Aliás, depois eu falo desse negócio dos ônibus elétricos, porque tem algo importante que ele disse, não está separado, mas eu vou falar sobre. O presidente também falou a respeito de apoio internacional para outras questões. Separei esse trecho aqui, ó. Na COP de Copenhague, que o mundo desenvolvido ofereceu 100 bilhões de dólares para ajudar o mundo em desenvolvimento a cuidar da questão do clima. Eu estou, até agora, esperando 100 bilhões de dólares. Esses dias, o presidente Biden anunciou 500 milhões para o Brasil na questão da Amazônia, a Inglaterra anunciou 500 milhões. Ou seja, os dois juntos dão 1 bilhão. Mas o fundo Alemanha e Noruega dá um pouco mais. Mas não é só o Brasil. A Amazônia não é só brasileira. Você tem floresta em 8 países amazônicos, você tem floresta no Congo, você tem floresta na Indonésia. E se eles que são industrializados já desmataram o que tinha que desmatar, eles precisam pagar para que quem tem floresta ainda mantenha a floresta em pé. Essa fala a respeito dessa grana que não chegou, segundo o presidente, não chegou apesar dos anúncios da pompa desses anúncios. Ainda sobre os ônibus elétricos, do que o presidente falou, que ele ficou entusiasmado. Primeiro que a Eletra, uma empresa que é comandada por 2 mulheres, ele quer levar para próximo encontro fora do Brasil para que conheçam a produção de ônibus. Ele não sabia dessa possibilidade. Esse desenvolvimento já é antigo, já é de bastante tempo. A gente já tem expertise nacional e tem investimento internacional aqui no Brasil também, já construindo, já tem ônibus andando aí, já tem caminhão andando com matriz elétrica, já é de um tempo, tem empresa chinesa no Brasil, entre outras plataformas que foram construídas ao longo dos últimos anos com muito esforço e com falta de apoio dos governos que não entendiam essa matriz elétrica como necessária. Essas algumas das falas do presidente hoje, Zaidan. O Ronald, ele, quando fala da questão ambiental, há uma grande hipocrisia, e mais do que hipocrisia, há uma lista histórica de mentiras a respeito de contribuições que países desenvolvidos anunciam, fazem barulho, e aí o cara fala e é aplaudido e tal, e o dinheiro nunca aparece. E lá na cúpula do G7, o Brasil foi convidado, também a Austrália, a Índia, a Indonésia, Vietnã, Comores, Ilhas Cook, Coreia do Sul. E o chefe de governo das Ilhas Cook, ele disse o seguinte, ele falou, olha,
sabe o que estão propondo? Empréstimo. Ele falou, peraí, né? Peraí, os caras anunciam que há um problema ambiental global. Obviamente, esse problema tem raiz na atividade de quem, claro, se desenvolveu, se industrializou. É óbvio que o mundo inteiro se beneficiou dessa industrialização. A era mecânica da industrialização, você podia reproduzir modelos que já tinham 30, 40, 50 anos e ainda eram os mais adequados, os mais modernos. O Brasil fez isso. O Brasil, quando começa a sua industrialização, ele não parte do zero. Ele parte de toda uma experiência acumulada por pelo menos 2 séculos, né? Por países europeus e mais tarde pelos Estados Unidos. Depois Japão, Rússia, que vão se industrializando. Então o Brasil já tinha modelos de plantas, né, industriais. Hoje é diferente, porque hoje a tecnologia muda em tal velocidade que você tem de investir em pesquisa. Se você vai copiar, você copia o obsoleto, né? Então você tem de investir em pesquisa. Está sempre próximo, pelo menos, da vanguarda tecnológica. Mas é muita cascata, né? É muita cascata. E os caras tiveram a cara de pau de oferecer um empréstimo para um pequeno arquipélago ali, sabe, sem a menor condição econômica de contrair um empréstimo dessa ordem.